Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto que nós já lemos, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, onde nós vamos ler aqui alguns versículos e com estes versículos iremos iniciar o nosso estudo nesta noite. Esta semana é a semana da Bíblia. Domingo que vem é o dia da Bíblia e nós, portanto, precisamos despertar para a importância da palavra de Deus. Vamos falar sobre a necessidade que temos da Bíblia Sagrada para a nossa vida cristã. Como somos cada vez mais necessitados de conhecer a palavra, de estudar a palavra, de ter a palavra no nosso coração, para que ela então possa fazer todo o trabalho, toda a obra que Deus já reservou para a sua palavra em nossos corações, em nossa vida. Glória a Jesus. Vamos ler, queridos. Eu quero ler apenas do versículo 13 até o versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo escreveu esta sua primeira epístola a Timóteo, é um dos escritos tardios de Paulo, uma das últimas epístolas que ele escreveu. Paulo está aqui dando a sua orientação ao jovem obreiro Timóteo, seu filho na fé, para que ele então tenha cuidado de coisas essenciais. E entre estas coisas que o apóstolo Paulo está alertando a Timóteo que tenha cuidado, está notoriamente o cuidado com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O apóstolo diz aqui no primeiro versículo desse capítulo 4, que nos últimos tempos, e os últimos tempos são esses tempos que nós estamos vivendo, ele diz que haverão pessoas que abandonarão a fé, que darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas que vêm de demônios. E que essas doutrinas, então, ensinariam coisas como a não se casarem, a se abster de certos alimentos por uma questão ritual, religiosa. Esses homens mentirosos, ele diz, têm a sua consciência já como que totalmente morta, como algo que foi queimado a ferro, foi cauterizado. E ele então diz que essas coisas podem ser combatidas, podem ser ensinadas corretamente através da palavra de Deus. Quando nós então olhamos para a Bíblia, querido, vemos que há uma necessidade muito grande de termos o conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos, por exemplo, ter uma crença doutrinária correta, para que nós possamos crer naquilo que é verdadeiro, naquilo que é essencial para que nós possamos agradar a Deus. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que se aproxima de Deus é preciso que creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós queremos nos aproximar de Deus, precisamos conhecer quem é este Deus, precisamos conhecer o que Ele agrada, precisamos conhecer aquilo que Ele gosta e que Ele requer de cada um de nós. Então, para termos uma crença correta, uma fé correta, precisamos conhecer a doutrina correta. Aqui Paulo fala de homens que estão dizendo que Deus não se agrada do casamento, que estão dizendo que se alguém quiser servir a Deus tem que ser solteiro, tem que viver no celibato. Alguém que está dizendo que para servir a Deus alguém tem que deixar de comer certas coisas. E ele diz, olha, não há nada que se rejeitar, porque pela palavra de Deus e pela oração, toda comida é santificada.
Como pela palavra de Deus? Pela revelação da palavra. Quando Deus revelou a Pedro, dizendo: Pedro, mata e come. E ele diz: eu não posso comer. E ele diz: não tornes tu imundo que Deus já purificou. Jesus também falou sobre isso, dizendo que Deus não tem mais restrições alimentares para aqueles que querem servi-lo, porque isso não é, queridos, uma coisa essencial no relacionamento entre o homem e Deus. Se nós queremos saber o que Deus quer realmente de nós, precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus também é extremamente necessária quando nós queremos estabelecer a verdade em relação às experiências que nós temos. Essa ligação entre a verdade da palavra e aquilo que nós vemos na experiência só pode ser devidamente discernida pela palavra de Deus. Se alguém vê algo acontecendo, mesmo no culto, se alguém vê alguém no culto ensinando alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, como posso saber se isso é correto? Como posso saber se isso está certo? Pela palavra de Deus. Alguém pode vir de uma outra religião, alguém pode na igreja ter algum tipo de comportamento ou sentimento, mas, queridos, nós só podemos dizer o que é correto na experiência através da palavra de Deus. Ah, mas eu passei por uma experiência assim, eu vi uma coisa assim, eu experimentei algo assim. Isso é correto? Só podemos saber se nós conhecermos a palavra de Deus, porque não é a experiência que estabelece a doutrina, mas é a doutrina que estabelece o que é certo nas nossas experiências. Algumas pessoas por aí vivem fazendo coisas erradas, mas ele se sente bem fazendo aquilo, ou ele acha que pode agradar a Deus daquela maneira, mas não é a experiência que determina o nosso relacionamento com Deus, e sim a doutrina. A palavra de Deus é quem mostra o que Deus quer e se agrada de nós. Para nós compreendermos a doutrina, a palavra, queridos, precisamos realmente nos esforçar para isso e entender que isso é essencial, porque existem hoje muitas religiões por aí, muitas igrejas de todo tipo, muitos sistemas de pensamentos religiosos diferentes. E se nós não conhecermos a Bíblia Sagrada, nós vamos ficar então à mercê de muitos ensinamentos diferentes por aí. Se você liga a televisão, tem alguém falando de religião num canal. Se você muda para outro canal, daqui a pouco tem outro falando de outra religião. Se você muda para outro canal, tem outro falando de outra igreja. Se você sai pelas ruas, tem igrejas as mais diversas e religiões as mais variadas por aí. Onde está a verdade? A verdade está na palavra de Deus. E se nós queremos então distinguir entre o certo e o errado, nós queremos saber onde está a verdade para nós seguirmos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, entendemos que todo crente precisa dela. Se nós queremos andar de forma a agradar a Deus, só há uma maneira de nós sabermos se estamos no caminho certo, é verificando pela palavra de Deus. Nós vamos conhecer a palavra e vamos praticá-la, e aí então nós podemos saber se nós estamos realmente no caminho certo. Como o crente pode saber, pode provar que está na fé, que está no caminho certo, que está agradando a Deus? Pela palavra do Senhor. Veja como Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele fala: alguns abandonaram a fé e rejeitaram o ensino da palavra. Agora eles estão ensinando coisas que na realidade são ensinos de demônios. Como alguém pode então combater esses ensinos e saber o que é certo? Conhecendo a palavra de Deus. E aí o apóstolo diz: rejeite então as fábulas, as coisas erradas, e pratique a palavra. Pratique a palavra como um exercício. Ele diz: o exercício corporal, que no mundo greco-romano era extremamente valorizado, Paulo diz: o exercício corporal, ele não produz muita coisa, ele só produz algum efeito para esta vida, mas o exercício na palavra de Deus produz efeitos para esta vida e também para a vida vindoura, para a vida eterna, aleluia.
Paulo não está dizendo que a gente não deve fazer uma caminhada, Paulo não está dizendo que a gente jamais deve fazer alguma atividade física, não, até porque naquele tempo o sujeito não era tão sedentário quanto hoje. Se ele queria fazer um café, esquentar uma água, ele não ia lá, apertava um botãozinho no fogão elétrico e já tinha rapidinho, ou botava no micro-ondas e rapidinho tinha ali. Ele tinha que ir lá fora, rachar lenha, depois botar no fogão e acender aquilo para poder ter a água dele, não é? Se ele quisesse ter alguma coisa que ele estava precisando, acabou aqui alguma coisa em casa, ele não podia simplesmente ligar para a farmácia e mandar entregar, ele tinha que ir no mato, colher as ervas e fazer o seu próprio remédio. Então ele andava muito, ele fazia muito exercício. Por isso ele diz, o exercício corporal para pouco aproveita. Ele está falando do exercício extensivo, daquilo que os atletas romanos e gregos valorizavam, de ficar o dia todo malhando, só para ficar com um corpo bem definido. Paulo está dizendo, não perca tempo com essas coisas que não têm tanto interesse. É lógico que a caminhada que você faz de manhã aí para manter a atividade física não está sendo proibida por Paulo aqui não, mas ele está dizendo, exercite-se na palavra de Deus, assim como esses que querem ficar com o corpo bombado se exercitam lá na academia. Então se você quer ficar com o espírito bombado, o espírito forte, né? Então exercite-se na palavra de Deus, porque ela é útil para esta vida. Você vai viver bem nesta vida, aleluia. Ela lhe ensina como viver bem nessa vida, e mais ainda, vai garantir o acesso à vida eterna, porque só pela palavra de Deus alguém pode saber como conseguir a vida eterna. E aí então o apóstolo continua falando para Timóteo da necessidade que ele tem de ler, de conhecer, de praticar, de ter cuidado na palavra e na doutrina. E a Bíblia então, queridos, é extremamente necessária para nós. Vamos ver algumas coisas, alguns pontos onde a Bíblia é extremamente necessária para cada crente. A primeira coisa que eu quero destacar é a necessidade da palavra para a salvação. Se você está salvo em Jesus, se você já é crente em Jesus, é porque um dia você ouviu a palavra de Deus sendo pregada. É porque você de alguma maneira conheceu a palavra de Deus. Porque o Evangelho, queridos, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Paulo diz então, Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Se você creu, é porque você ouviu o Evangelho. A palavra de Deus é a boa nova, é a boa notícia de salvação para o homem. E se nós então cremos em Jesus, é porque nós ouvimos a palavra. Deus salva os crentes, diz o apóstolo Paulo, pela loucura da pregação. O mundo não conheceu a Deus, e quem não conhece a Deus e não conhece a palavra não pode ser salvo. Mas aquele que foi salvo foi por causa da pregação da palavra de Deus. Ainda nós vamos ver que a palavra de Deus é que torna o homem sábio para a salvação. Se alguém perguntar como eu posso ser salvo, só há uma maneira de conhecer este caminho, é pela palavra de Deus. Quando o carcereiro lá em Filipos pergunta a Paulo o que faz para ser salvo, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Onde foi que Paulo aprendeu que precisava crer em Jesus para ser salvo? Na revelação que ele recebeu do próprio Jesus, aleluia. No Evangelho que veio trazido para os homens, para que nós conhecêssemos o caminho da salvação. Quando vemos ainda na palavra de Deus o apóstolo Paulo dizendo, aqui no capítulo que lemos no verso 16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Se nós queremos ser salvos, precisamos então perseverar na palavra, ou seja, nos conduzir por ela, caminhar como ela nos manda, andar de acordo com o que ela nos mostra que é o que agrada a Deus. Sem a palavra, queridos, nós não podemos pensar em como alguém será salvo. A palavra de Deus, então, é um instrumento para a salvação daquele que crê. Porque o apóstolo ensinou, a sequência é exatamente essa. Como ouvirão se não há quem pregue?
Então, alguém vai e prega, o outro ouve e então será salvo. Nós precisamos então, cada vez mais pregar a palavra de Deus, para que alguém seja salvo. A Bíblia Sagrada é necessária para a salvação, e nós vamos entender que os sinais, eles acompanham, eles dão veracidade à palavra, mas não é o sinal que salva. Nós vemos lá no caso do carcereiro de Filipos, houve um terremoto. O terremoto soltou os presos, o terremoto abalou as estruturas, o terremoto chamou a atenção de todo mundo, mas o terremoto não ensinou ao carcereiro como ser salvo. Ele viu o terremoto e disse: e agora? Eu quero ser salvo, o que é que eu vou fazer? O terremoto não pôde ensinar a ele. Quem ensinou a ele o caminho de ser salvo foi a pregação do apóstolo Paulo. Então nós devemos buscar os sinais, sim. Nós devemos clamar pelos dons manifestos, e Paulo diz aqui a Timóteo que não despreze o dom que ele tem. Mas a pregação da palavra, queridos, é essencial para a salvação daquele que crê. Ele crê porque ouve a palavra, ele crê porque foi pregada a palavra. Então nós podemos dizer que embora seja possível, em geral, não há evidência de salvação onde não há a pregação da palavra de Deus. Nós vemos em algumas experiências na vida cristã, alguém que foi levado a buscar a Deus, alguém que foi de alguma maneira conduzido até um crente, buscando a salvação por um sonho, por uma revelação. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, o caso de Cornélio, em Atos capítulo 8, quando um anjo lhe apareceu e disse: manda chamar a Pedro. Por que o anjo não disse a ele o caminho da salvação? Por que o anjo não revelou? Mas o anjo apareceu e disse: mande chamar alguém para pregar para você. E quando ele ouviu a pregação de Pedro, então creu em Jesus para a sua salvação. Quem leu o livro, por exemplo, O Homem que Veio do Céu, o irmão Yun, ele diz de uma aldeia onde ele subiu em cima de uma montanha para pregar o evangelho, e quando ele chegou ali, muita gente já tinha sonhado, já tinha tido algum tipo de revelação, e ele então pregou a palavra, e facilmente aquele povo creu. Os irmãos que trabalham com aquele filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, a Cruzada Estudantil Profissional para Cristo e outros, contam que estavam na África fazendo a exposição do filme Jesus, e quando o filme começa, se algum dos irmãos assistiu, lembra que a câmera está mostrando João Batista pregando, e um homem vem caminhando na multidão, e a câmera acompanhando ele apenas pelas costas, e quando João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a câmera foca o ator que está fazendo o papel de Jesus, que é um inglês naquele filme. E todo mundo ficou admirado, a aldeia que estava assistindo o filme ficou admirado. No final, quando o missionário fez o apelo, quase toda a aldeia aceitou a Jesus. E ele disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: olha, havia um único homem que era crente aqui nessa aldeia, já um velhinho, ele pregou a vida toda, ninguém quis aceitar a Jesus. E quando ele morreu, muitas pessoas viram um homem estranho, um homem diferente, um homem que não era daqui, caminhando pelas ruas, e ele foi até a casa do velhinho. E era exatamente esse homem que está aí no filme. De alguma maneira Deus se revelou àqueles homens de maneira que eles pudessem entender. Mas eles só puderam crer mesmo quando eles ouviram a pregação da palavra de Deus. Aleluia! Quem leu O Véu Rasgado, um livro que fala de uma muçulmana que aceitou a Jesus, ela não conhecia o Evangelho, mas leu no Alcorão que Jesus era um profeta que curava os enfermos e ressuscitava os mortos. E ela começou a orar a Jesus porque ela era paralítica desde nascença. E um dia uma luz muito forte entrou no quarto dela. E um homem estendeu a mão, e havia um furo na mão dele, por onde a luz passava. E por trás dele haviam 12 silhuetas de homens. E ele estendeu as mãos, e ela foi instantaneamente curada. Mas ela não conhecia Jesus, mas o homem disse: vá a tal endereço, e peça ao homem uma encomenda que tem lá para você.
E ela pegou o carro, já curada. Quando foi curada, começou a pular, a gritar e dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou. E foi até a casa daquele homem. E o homem, tremendo, quando falou com ela, trouxe um pacote. E era uma Bíblia Sagrada. Lá ela leu acerca de Jesus. Lá ela leu acerca do cravo que foi colocado na palma da sua mão. Lá ela leu acerca dos 12 apóstolos que ela identificou como aquela silhueta por trás de Jesus. E ela aceitou a Jesus e se tornou então uma cristã. Aleluia. Então, queridos, Deus pode se revelar de muitas maneiras, mas geralmente não há salvação se não houver a pregação da palavra de Deus. O cristianismo floresce na proporção exata do grau em que a Bíblia é conhecida e suas verdades são difundidas entre as pessoas. Realmente, se nós queremos que mais pessoas sejam salvas, nós precisamos divulgar mais a palavra de Deus para elas. Nós precisamos falar mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é necessária para a salvação. Também podemos ver que a Bíblia Sagrada, queridos, ela causa um impacto muito grande, mas que infelizmente muitas vezes hoje, nos nossos cultos mesmo, nós temos tido pouco espaço para a palavra. Se é a palavra quem salva, se é a palavra que impacta a vida das pessoas, por que não temos mais palavra nos nossos cultos? O que temos? Muitas vezes grande ênfase na música, pouco tempo para a pregação. Às vezes os cultos se desenrolam com hinos e hinos e hinos e hinos, e depois, faltando 10 ou 15 minutos já para o final, diz: agora vamos à parte mais importante, que é a palavra de Deus. Tão importante que ficou com o menor espaço de tempo, não é? O que temos muitas vezes quando há uma pregação é um grande clamor por uma pregação de bênção. As pessoas querem ouvir apenas alguém que lhe diga: receba, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, Deus está distribuindo envelope, chave, tem um anjo com uma bandeja ou alguma coisa, mas não querem ouvir genuinamente a pregação da palavra de Deus. O que temos, queridos, é muita técnica de envolvimento emocional, muita gente simplesmente trabalhando com a massa. Diga isso, faça isso, pegue nisso, olhe para isso, se mexa assim, bote seu pé aqui, bote sua mão ali, faça assim. E às vezes uma música durante a pregação, e alguém que diz: eu estou vendo aqui, eu estou sentindo aqui, eu estou fazendo aqui. Isso é apenas uma técnica de envolvimento emocional. O que temos muitas vezes é muito barulho, muita historinha, muita ilustração e pouca exposição da palavra de Deus. Mas se nós queremos ver vidas transformadas, aleluia, nós precisamos pregar a palavra, o evangelho. A Bíblia é a arma que nós temos, queridos, para vencer todas as objeções, toda a consciência errada do mundo, aleluia. Esta é a arma, é a luz que ilumina aquele que está em trevas e o traz para a verdade do evangelho. Precisamos então ter mais tempo pessoalmente para a palavra, mais tempo para a palavra no culto. Precisamos primar pela palavra de Deus. Ela é necessária para a salvação daquele que vai crer em Jesus. Aleluia. A palavra de Deus também é necessária para que nós possamos, queridos, falar bem desta salvação. Para que nós possamos explicar bem a salvação, precisamos entender a palavra de Deus. É óbvio que se alguém não conhece profundamente a palavra, mas ele sabe dizer que Jesus salva, ele já está pregando. Mas quando nós falamos que Jesus morreu na cruz, quando nós falamos de perdão de pecados, quando nós falamos de salvação, quando nós falamos disso, nós estamos falando de conteúdo doutrinário. Nós estamos falando de doutrina bíblica. Às vezes algumas pessoas são contra a doutrina, ou algumas pessoas são contra a teologia, acham que é dispensável. Mas se você prega que Jesus salva, você está falando de teologia. Se você diz que ele morreu para perdão dos pecados, você está falando de teologia. Se você diz que aquele que aceitar a Jesus vai morar no céu, você está falando de teologia, você está falando de doutrina bíblica. Então precisamos conhecer essa doutrina. O apóstolo diz a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque é perseverando nisso que você vai se salvar e salvar também os outros. Aleluia. Precisamos conhecer a Bíblia, queridos. Precisamos ler a palavra.
precisamos compartilhar este evangelho com a segurança de quem conhece a palavra de Deus. Quando nós falamos do evangelho, na realidade nós estamos dizendo como a nossa fé tem um fundamento mais sólido do que a outra fé da outra pessoa. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando não apenas de uma religião, mas nós estamos dizendo como o evangelho é diferente de uma religião qualquer por aí, porque o evangelho é salvação, é transformação, é vida nova. O evangelho é a certeza da vida eterna para aquele que crê nele e entrega a sua vida para Jesus. Nós então precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração para sermos salvos. E precisamos ensiná-la aos outros para que eles também possam encontrar a salvação. Mas a Bíblia não é necessária somente para a salvação, ela também é extremamente necessária para a santificação. Porque a palavra de Deus, queridos, é que santifica o crente. A palavra é que diz o que é bom, o que é certo, o que Deus gosta, como você deve andar. A palavra que remove o pecado, a palavra que afasta o homem daquilo que é errado. Se nós queremos agradar a Deus e andar em santidade, precisamos conhecer a palavra de Deus. A palavra diz, o Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não podemos ser santos se não conhecermos a palavra, porque ela é que nos diz como é ser santo. A palavra que nos diz o que é ser santo. A palavra que nos diz do que Deus gosta e o que nós devemos fazer para agradá-lo. E aí a palavra é usada aqui no texto de Paulo em Efésios como um símbolo da água, que é o que remove as impurezas da vida daquele que aceita Jesus. Ele diz que Jesus morreu pela igreja e ele diz para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia! Se você começa a ler a palavra de Deus, ela começa a lhe afastar do pecado, ou então o pecado vai lhe afastar da Bíblia. Ou você vai ser afastado do pecado pela Bíblia, ou você vai ser afastado da Bíblia pelo pecado. Mas se você lê a Bíblia, aleluia, ela vai lhe conduzir para uma vida de santidade, porque a palavra vai começar a lhe mostrar o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, e assim você pode agradar a Deus e ser mais parecido com Ele, ser santo, conhecendo a palavra. O salmista diz, como purificará o mancebo o seu caminho? E ele mesmo responde, observando conforme a tua palavra. Aleluia! Você quer ter um caminho santo? Olhe para a palavra de Deus. Você quer viver em santidade? Leia a palavra de Deus. Você quer viver de maneira agradável a Deus? Coloque a palavra no seu coração para evitar o pecado. No Salmo 119, verso 11, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, onde não há um sólido ensino da palavra, geralmente há uma grande degeneração da prática da santificação. Se a Bíblia não é ensinada, o povo acaba esquecendo a santificação. Se nós não olharmos para a Bíblia, nós vamos acabar nos confundindo com o mundo, com o que ele ensina, e vamos dizer, não, isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso pode, isso não tem problema algum, mas quando nós olhamos para a palavra, ele vai dizer o que Deus quer de nós, como o crente deve andar, aleluia. Você quer viver em santidade, leia a palavra de Deus. E talvez, queridos, esse seja o grande problema de vermos hoje uma geração de crentes que está tão distante daquilo que realmente agrada a Deus. Temos visto no nosso país o evangelho crescer em número, mas não em eficácia. Porque, infelizmente, vemos hoje crentes em toda a esfera social, crentes que estão lá na repartição pública, lá na escola, crentes que estão lá na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, crentes que estão lá no meio do magistrado. Mas a pergunta é, eles estão como sal e luz, fazendo a diferença? Eles estão realmente fazendo aquilo que agrada a Deus lá? Será que algum deles está lá e alguém olha para ele e diz, como disse de Daniel,
Se nós não encontrarmos na lei do Deus dele, não vamos encontrar nada contra este homem, porque ele é fiel em tudo, porque ele não faz nada errado. Aleluia. Se os crentes estão dessa maneira, infelizmente, é por uma única coisa, é porque nos falta o maior conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos devendo horas e horas de estudo da palavra de Deus a nós mesmos. Por isso estamos vendo uma geração de muitos crentes por aí que não estão vivendo de acordo com esta palavra. O apóstolo Paulo diz: persiste em ler. Timóteo, tire tempo para ler a palavra de Deus, porque se você não fizer isso, você vai acabar se degenerando. Onde a Bíblia não é pregada, a santificação nunca será alcançada. Eu gosto de uma frase desse escritor William Plumer, que ele diz: doutrinas fracas não são páreo para tentações fortes. Então, quando não há um sólido ensino da palavra, a tentação vem e alguém logo cai. Cai porque não conhece a Bíblia, cai porque não sabe o que Deus quer dele, cai porque não tem a segurança da palavra no coração, cai porque não tem a firmeza que tinha o Senhor Jesus. Quando a tentação veio contra o Senhor Jesus, você vai dizer: ah, ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele não fez um milagre para expulsar Satanás. Ele era Deus, mas ele não fez descer anjos do céu para brigar com Satanás. Ele usou a arma que nós também podemos usar. Ele sacou a espada do Espírito e disse: está escrito, Satanás. Aleluia. E venceu o diabo na palavra. E quando o diabo tentou usar a mesma arma, não sabia usar direito, deturpou o sentido do salmo, e Jesus sacou de novo a palavra e disse: não, está escrito assim, assim, assim. E o diabo deixou Jesus e não conseguiu vencê-lo, porque ele estava firmado na palavra. Aleluia. A palavra no coração é um remédio contra a tentação. A palavra de Deus na nossa mente é uma vacina contra as investidas do diabo. Se você quer ser um crente santo, leia a palavra de Deus. Paulo fala sobre a carne e o espírito, e claramente ele diz: ande no espírito e você não vai ter espaço para a carne. E como podemos andar em espírito? Mediante o conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra que o Espírito usa para transformar a nossa vida. Um crente muito simples tentou explicar essa ideia de carne contra espírito, e ele disse: irmãos, é como se tivesse dois cachorros dentro de você. E alguém perguntou: qual é o cachorro que vai ganhar a luta? A carne ou o espírito? E ele disse: é aquele cachorro que você alimentar melhor. Alimente o seu espírito com a palavra e você vai vencer as tentações. Alimente a sua alma pela palavra e você vai ser forte contra as investidas do inimigo. Aleluia! Se nós queremos vencer, queridos, e andar em santidade, precisamos fazer da Bíblia Sagrada o nosso manual de conduta e o nosso alimento diário para vivermos de maneira que agrada ao Senhor. Aleluia! A palavra também é necessária para a edificação. Se nós queremos crescer na fé, se nós queremos ser crentes maduros, ser crentes mais crescidos, mais avançados, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque é por meio da palavra que Deus alimenta o seu povo para que haja crescimento espiritual. Sem dúvida, a oração é muito importante, mas até para orar corretamente, nós precisamos da palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, alguém ora completamente errado. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em nome dele. E aí, gente, às vezes, sem conhecer a palavra, ora errado, pede intercessão de quem não pode ajudar. Daqui a pouco está orando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, misturando as pessoas, na mesma hora, na mesma oração, já diz: e tu, Satanás, não tem vez na minha vida, já começa a orar a Satanás, meu irmão, e você que entrou aqui já está orando ao irmão, fica uma confusão grande. Nós precisamos conhecer a palavra, e a palavra nos ensina a orar. Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a jejuar corretamente. Se nós queremos ter uma vida espiritual sadia, precisamos da palavra. Aleluia. A palavra de Deus, então,
é necessária para a manutenção da vida do crente, porque é ela que nos alimenta. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele respondeu a Satanás dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Este é o alimento que nós precisamos, irmãos. A palavra de Deus é o alimento que faz a nossa alma ficar forte, ficar sadia. É interessante que a palavra de Deus apresenta a si mesma como sendo o leite para o recém-nascido. Aleluia. Então, novos convertidos, você precisa da palavra de Deus. Vocês precisam da palavra de Deus. A criança que está aqui, o adolescente, vocês precisam da palavra de Deus. É ela que traz o leite. E o apóstolo Pedro diz assim: que vocês desejem, como um menino novo, o leite espiritual, para que por ele você possa crescer. Olha que figura interessante. Tente tirar o leite de uma criança, você vai ver uma confusão. Assim deveria ser o crente, aleluia. Se alguém tentasse roubar ele o tempo da palavra: não, deixa isso aí, vamos aqui no lugar, vamos conversar, deixa a palavra aí, vamos no Facebook, vamos não sei aonde. Não, eu quero a palavra, é o meu alimento, é o meu leitinho, eu preciso crescer, eu preciso da palavra. Mas quando você vai crescendo e vai você ficando mais forte, a palavra de Deus não é somente o leite, não, é também o alimento sólido para aquele que já está mais maduro. E é impressionante como às vezes o novo convertido tem aquela necessidade, aquela sede pela palavra, e às vezes o crente que já leu, que já conheceu um pouco mais, vai ficando fastioso e perde então o desejo pela palavra. O escritor aos Hebreus diz assim então: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ou os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Se você está começando, você precisa do leite, que é a palavra de Deus. Mas se você já tomou leite, agora está na hora de um alimento mais forte. Está na hora de comer o tutano, a rapadura, o feijão com toicinho da palavra de Deus, irmãos. E isso só se consegue, sabe como é? É meditando na palavra, é se exercitando na palavra, como Paulo ensinou aqui a Timóteo. Pratique a palavra, medite na palavra, memorize a palavra, estude a palavra, para que você possa então crescer, ser maduro. Aleluia. Tem crente que já tem não sei quantos anos de fé e ainda não leu a Bíblia toda. Ou leu uma vez lá numa gincana que fizeram no ano de 1900, Adão e Eva, ele leu a Bíblia Sagrada uma vez. E de lá para cá, você já experimentou passar aí uns 3 meses sem comer nadinha? Não faça isso em casa. E como é que seu espírito pode sobreviver, ser maduro, crescer, aleluia, ficar forte, ficar firme, se você não alimenta ele com a palavra de Deus? Leia a palavra de Deus. O ano está terminando, mas você pode ainda ler a palavra de Deus nesse ano. Ainda há tempo de ler alguns livros da Bíblia pequenos. Por exemplo, as epístolas pastorais, Timóteo, 1º, 2º, Tito. Dá tempo de você ler ainda esse ano, com certeza. E coloque um propósito no seu coração, de no ano novo, que dentro de alguns dias vai começar, iniciar a leitura da palavra de Deus. Leia com seriedade a palavra, leia todo dia a palavra, se alimente dela e você ficará firme e você será um crente maduro. A própria palavra diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, se nós queremos viver bem, queridos, e crescer espiritualmente, nós precisamos da palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia também é necessária para que nós possamos defender a nossa fé.
Como eu disse no princípio, tem muitas igrejas por aí, muitas religiões por aí, muitos sistemas filosóficos e religiosos por aí. E como nós poderemos falar da verdade do Evangelho, da nossa fé, se não conhecermos a palavra de Deus? Infelizmente tem crentes que não têm segurança na palavra. E se aparece um membro de uma seita na sua casa, de duas uma, ou ele corre, ou ele fica embaraçado com o que o sujeito vai lhe dizer. Ou ele fica cheio de dúvidas e chega aqui na igreja querendo que o pastor tire as dúvidas da cabeça dele, ou então ele vai dizer, não tenho tempo, e vai dispensar aquele povo porque não conhece a Bíblia o suficiente para defender a sua fé. Mas a Bíblia precisa ser conhecida, precisa ser ensinada, precisa ser estudada, para que possamos combater os falsos ensinos. O apóstolo Paulo está falando aqui de gente que nos últimos tempos dará ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e eu posso lhe garantir, esse tempo já chegou, irmão, está cheio deles por aí. Está cheio deles por aí. Alguns que olham para a própria Bíblia e querem distorcer a sua verdade. Outros que usam os seus supostos livros de revelação superior ou melhor do que a Bíblia Sagrada. E aí você tem uma série deles por aí. Mas a verdade do Evangelho é a verdade de Deus para nós. A Bíblia Sagrada é a nossa base de ensino. Aleluia. Paulo diz também na segunda epístola a Timóteo, que alguns amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Há muita gente procurando por aí exatamente alguém que diga o que ele quer ouvir, alguém que ensine aquilo que agrada a ele, mas nós precisamos conhecer a palavra para poder ensinar a verdade e para poder mostrar o caminho verdadeiro. Você saberia falar sobre a ressurreição de Jesus para aqueles que não acreditam? Você saberia defender a verdade de que só Jesus é o caminho para a salvação para aqueles que pregam muitos caminhos? Você saberia dizer corretamente o que significa a morte de Jesus, o perdão dos pecados? Você poderia defender a sua fé contra aqueles que não creem que Jesus é Deus? Você poderia defender a doutrina da Trindade? Isso, queridos, só podemos chegar a esse conhecimento se dedicarmos tempo para estudar a palavra de Deus. Agora, a Bíblia nos diz que o Senhor nos constituiu como testemunhas dele, e uma testemunha que não sabe falar é uma testemunha que não presta, que não serve. Imagine no tribunal você chamar alguém, vamos chamar agora a testemunha, e a testemunha entra e diz, não, eu não sei dizer direito, não, eu não vi direito, olha, eu não sei explicar, eu não sei como foi. Então que testemunha é essa, pelo amor de Deus? Dispense essa testemunha. Testemunha que não sabe explicar, que não sabe falar, não serve. Nós fomos chamados para ser testemunhas do Senhor Jesus, aleluia, e nós precisamos então conhecer a verdade que o próprio Senhor nos ensinou, queridos, para defender a nossa fé. Então Paulo recomenda a Tito que se apegue à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, olha só, para exortar pelo reto ensino e também para convencer os que contradizem. Você quer convencer alguém que está indo contra a palavra de Deus? Então leia a palavra, conheça a palavra, e você vai poder então levar alguém ao conhecimento da verdade. Todo crente tem a obrigação de conhecer a palavra cada vez mais para poder defender a sua fé, porque o apóstolo Pedro diz que cada um de vós santifique a Cristo como Senhor no vosso coração e esteja sempre pronto a responder a qualquer um que lhe pergunte a razão da esperança que há em vós. Aleluia, é o que ele manda, esteja pronto para responder sobre a sua fé. E seja pronto para explicar a outro a sua fé. A palavra de Deus também, queridos, é essencial, portanto, para a vida cristã. A palavra de Deus, ela não é apenas um manual teórico. A palavra de Deus não é algo apenas para ser lido, é algo para ser praticado. Aqui o apóstolo Tiago diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem gente por aí que uma vez no ano, aí
vira mais religioso do que nos outros dias, pega naquela semana dita santa, ou naquela semana de quaresma, naquela semana do advento, naquela semana, aí lê a Bíblia naqueles dias. Mas de que adianta ler se não pratica a palavra? A palavra é para ser lida, mas é para ser praticada. A palavra é para ser conhecida, mas é para ser vivida. Jesus nos advertiu, ele dizendo: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, esse é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia! A vida cristã sólida, irmãos, não é apenas para aquele que lê a Bíblia, mas para aquele que vive essa palavra que ele lê. Aleluia! Você não pode conhecer se não ler a Bíblia, mas depois que conhecer, precisa praticar esta palavra. Viva a Bíblia, ande pela Bíblia, caminhe sendo, aleluia, um praticante da Bíblia, e você vai ver a diferença. O verdadeiro crente, portanto, não é aquele apenas que lê ou ouve, mas aquele que persevera nesta doutrina. Desde o princípio, a igreja foi dita assim: perseveravam na doutrina e no partir dos pães, do pão e das orações. Eles perseveraram no ensino, no estudo da palavra, e olha que eles tinham poucas opções, e nós temos muitas hoje, irmãos. Deus vai cobrar de nós pelas Bíblias empoeiradas que estão na estante. Deus vai cobrar de nós pelas pilhas de Bíblias de estudo que estão lá apenas para enfeitar a estante. Deus vai cobrar de nós, porque nós temos em abundância e não usamos. E há muitos países por aí que não têm ainda nenhuma porção da Bíblia traduzida para o seu idioma. Isso é para nós sairmos daqui e chegar em casa, aleluia, antes de dormir ainda, pegar o espanador e tirar a poeira da Bíblia e ler pelo menos uns 3 capítulos para tocar na consciência e dizer: eu não posso ficar com essa Bíblia empoeirada. Bíblias empoeiradas levam a vidas sujas. Mas a Bíblia que é usada e é vivida, levam a vidas puras e limpas que agradam ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Nós vemos ainda na palavra que a Bíblia deve ser realmente praticada. Jesus, diz o texto, dizia aos judeus que criam nele, aqueles que já criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O discípulo verdadeiro não é aquele que ouviu uma vez, mas aquele que pratica a palavra todo dia, aquele que anda conforme esta palavra. Para ser salvo é preciso crer em Jesus. Mas o apóstolo Paulo disse aqui que ele também deveria perseverar nestas coisas. É preciso cumprir os mandamentos para poder realmente alcançar a salvação, porque se alguém crê, mas no meio do caminho esquece o mandamento e se afasta da verdade da palavra, como vai poder então ser salvo se não obedece a Jesus, se não segue aquilo que ele ensinou? E não adianta apenas conhecer, citar a Bíblia. Tem muita gente por aí que cita os versículos da Bíblia, que conhece alguma coisa da Bíblia, mas não vive aquilo que a Bíblia ensina. Esse texto do Salmo 50, o Senhor diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? De que adianta alguém citar um texto da Bíblia? De que adianta alguém falar um versículo da Bíblia, se de fato aquilo não está no seu coração e ele não vive de acordo com isso? Leia a Bíblia, meu irmão, e viva a palavra. Conheça a Bíblia e pratique a palavra. Tenha a Bíblia no coração e viva de acordo com ela, aleluia. E você realmente vai ser alguém que é um verdadeiro discípulo de Jesus, que caminha em comunhão com Ele, de acordo com a sua palavra. A palavra precisa ser vivida. Jesus disse aos seus discípulos: olhem os que os fariseus fazem, mas não proceda de acordo com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. Você quer ter autoridade naquilo que você fala?
Pratique aquilo que você prega. Viva aquilo que você prega. E você vai ter autoridade. Às vezes um crente na igreja é uma maravilha, mas infelizmente no seu local de trabalho é outra realidade. Um dia um irmão estava me dizendo que convidou uma cliente sua para ir até a congregação. E ela foi e ouviu ali a pregação e os hinos. E no final ele foi conversar com ela e disse: e aí, gostou? Ele disse: achei lindo. A música muito bonita, muito tocante, mas eu não venho mais na sua igreja. Por quê? Porque eu conheço o seu pastor. Ele trabalha lá onde eu trabalho. E é o pior que tem lá. O mais arrogante, o mais intratável. Eu conheço gente que é ateu, que trabalha lá, que é muito melhor de se trabalhar do que ele. Se você prega a palavra, viva a palavra. Se você quer ter autoridade, viva a palavra. Aleluia. Viva a palavra. Um dia, irmãos, eu estava no interior do estado da Paraíba, numa cidade pequena, e nós estávamos ali num culto ao ar livre pregando o evangelho, e o irmão que estava ali pregando a palavra, uma moça no final do culto veio falar com ele, disse: eu acho que eu conheço o senhor de algum lugar. O senhor fazia o que antes de ser pastor? Ele disse: eu era motorista de ônibus. Ah, muito bem. Eu muitas vezes peguei o ônibus com o senhor. E eu gostava muito porque o senhor andava bem direitinho. E às vezes até deixava a gente descer em frente à rua lá de casa para não caminhar de noite, que a rua estava esquisita. E agora ele estava lá pregando o evangelho. Imagina aquela moça agora podendo dizer: eu posso ouvir o que esse aí diz, porque ele vivia desse jeito, ele praticava isso aí, aleluia, ele era um homem bom, como ele diz que a palavra diz que devemos ser. Então eu vou ouvir o que ele diz, que eu quero ser assim também. Viva a palavra que você prega, e você terá autoridade para poder pregá-la corretamente, com autenticidade, aleluia. Leia a palavra, mas pratique essa palavra. Seu vizinho vai procurar você, seu colega de trabalho vai perguntar a você qual o segredo do seu sucesso, porque ele vai ver em você um cumpridor da palavra de Deus, um crente que anda de acordo com a verdade do evangelho. Os fariseus então conheciam a palavra, mas não a cumpriam, por isso Jesus os chamava de hipócritas. Que não haja nenhum hipócrita no meio de nós, irmãos. Se você quer ser um genuíno pregador da palavra, viva aquilo que você pregue. Aquilo que você prega. Jesus disse acerca dos que vão entrar no reino de Deus, aqueles que vão para o céu. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Cristão verdadeiro é aquele que pratica a palavra, é aquele que faz aquilo que a palavra diz que Deus gosta, é aquilo que pratica aquilo que a palavra revela que agrada a Deus, aleluia. E esse, diz o Senhor, é esse que vai entrar no céu. Aquele que vai entrar no reino de Deus é quem pratica a palavra. Então nós devemos conhecer a palavra, mas devemos praticá-la. Jesus disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora que você sabe, agora que você conhece a palavra, então pratique a palavra, porque o Senhor espera isso de você. E olha, ainda a responsabilidade maior: aquele que conhece a palavra será mais cobrado do que aquele que não conhece. Jesus disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E ele diz: mas o que não soube a vontade do seu Senhor e não fez de acordo com ela, sofrerá menos açoites. Então, se você já tem 1 ano de culto de doutrina, você tem mais responsabilidade do que antes. Se você já tem mais leitura da Bíblia, você tem mais responsabilidade do que antes. Você conhece a palavra, então pratique a palavra. Deus vai cobrar de mim e de você que andemos segundo a verdade que já nos foi revelada pela palavra do Senhor. Aleluia. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, disse Paulo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Para que você ande com Deus,
para que você tenha comunhão com Deus, para que o Deus de paz esteja com você. Então agora você já ouviu, você já aprendeu, agora faça de acordo com o que você conhece. E você então terá comunhão plena com Deus. Então, queridos, nós vemos que a Bíblia Sagrada é extremamente necessária para nós. Não apenas na semana da Bíblia, mas todo dia e o ano inteiro devemos conhecer a palavra, devemos colocar a palavra no nosso coração. O cristão tem responsabilidade diante de Deus de conhecer as bases da sua fé, que é a palavra de Deus, para poder viver de acordo com ela, para poder transmitir aos outros. O mundo precisa ver em nós vidas que praticam a palavra, que mostrem convicções profundas na palavra de Deus. Aleluia. Um dia um irmão estava escutando alguém pregando no rádio e ele disse: esse daí prega como quem acredita realmente naquilo que está ensinando. Mas assim deve ser todo crente. Você tem que realmente conhecer a palavra e ter convicção para poder pregá-la. E isso só será possível se você ler mais a palavra, se você estudar mais a palavra de Deus. Você pode ter muitas ocupações, você pode ser um profissional com muita coisa para conhecer da sua profissão, mas ler a Bíblia é essencial, porque Paulo diz, ela não somente é útil para esta vida, mas também para a vida vindoura e eterna. A sua profissão um dia vai se acabar, você vai se aposentar ou então vai para a glória e não vai ser necessário essa profissão. Mas o conhecimento da palavra de Deus é útil para nós aqui e também será totalmente necessário para nos levar ao céu. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos conhecer mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, memorizar mais a Bíblia e que nós possamos encher a nossa cidade deste conhecimento da palavra de Deus. A igreja primitiva, lá em Jerusalém, ela foi acusada pelos que não eram contrários, pelos que eram contrários ao Evangelho, e eles disseram assim: eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Eles encheram a cidade do Evangelho, eles encheram a cidade toda da palavra de Deus. Como seria maravilhoso se aqui em Natal nós pudéssemos ser acusados da mesma coisa. Vocês encheram o Natal dessa história de Jesus. Vocês encheram o Natal de Bíblia, de só todo canto só vejo gente falando de Bíblia, de Jesus, de palavra de Deus. Que isso se torne verdade, irmãos, a nossa cidade, que nós possamos pregar a palavra e possamos alimentar então os outros com as palavras da fé e da boa doutrina, como diz o apóstolo Paulo, que foi aquilo com que Timóteo foi criado e que possa ser verdade também para nós. Não somente nesta semana, mas em cada semana deste ano e do ano que virá e dos seguintes. Enquanto Jesus não voltar, vamos nos voltar para a palavra, vamos conhecer mais a palavra e vamos falar dessa verdade da palavra, porque fazendo isso, nós podemos salvar a nós mesmos e também a todo aquele que nos ouve. Glória a Deus por sua palavra, que o Senhor seja glorificado pela palavra, que é a revelação maravilhosa que nós temos. Nós louvamos a Deus pela Bíblia, agradecemos ao Senhor por Ele ter nos dado esta verdade tão profunda da palavra de Deus. Mas a melhor maneira de honrar e de agradecer o Deus da palavra é lendo a palavra, é conhecendo a palavra. Você hoje já... Algumas dessas experiências não são tão reais, mas há algum tempo atrás os namorados escreviam para as namoradas e elas também escreviam para eles. E eles guardavam aquelas cartas. Eu lembro que o pastor Oséia disse que noivou com a irmã Clécia e logo em seguida viajou. E ela escrevia para ele e ele lia aquela carta. E de noite acordava, tirava debaixo do travesseiro e lia de novo. E ficava lendo aquilo. Porque era uma carta de amor. Deixa eu ver de novo como foi que ela disse aqui. Deixa eu ver de novo o que é que ela está dizendo que gosta e tal.
Assim também deve ser o cristão com a palavra de Deus. Deixa eu ver de novo aqui o que é que meu Senhor quer de mim. Deixa eu ver de novo aqui o que é que Ele gosta. Deixa eu ver aqui como é que eu vou agradá-lo. Sabe que tem gente por aí, irmãos, que compra revista e fica lendo, ou vai nos sites, nos blogs, para conhecer o seu artista, do que ele gosta, a cor que ele gosta, a comida que ele gosta, onde ele nasceu, o que é que ele faz, como ele gasta o tempo dele, o dia dele, não sei de quê. Às vezes um cantor que nem faz tanto sucesso assim. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, precisamos conhecer o nosso Mestre, precisamos conhecer o nosso Deus, e só podemos fazer isso através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, persista em ler, disse o apóstolo Paulo, faça o mesmo você, meu amado irmão, e a glória do Senhor, aleluia, certamente invadirá as nossas vidas e os nossos corações pelo conhecimento da palavra de Deus. Que Deus os abençoe e nos ajude